Muito bem, vamos a mais uma aula aqui do Fundamentos do C#. E nessa aula aqui a gente vai ver sobre funções e procedimentos. Então vamos lá. A gente viu aqui, principalmente lá na aula do módulo de lógica de programação, a gente viu que em algumas determinadas situações dentro do nosso código, do nosso programa, a gente pode criar subalgoritmos, né? Partes de instruções de códigos ou blocos de instruções de códigos que a gente pode utilizar em vários outros lugares, em várias outras partes dentro do nosso programa, né? E as funções e os procedimentos são isso mesmo. A gente pode criar um algoritmo que muitas vezes a gente vai poder utilizar esse mesmo código em outras vezes, para mim não ficar criando tudo de novo. Eu posso criar a função ou procedimento, e daí sempre que eu precisar daquele código, eu só chamo essa função, chamo esse procedimento, e ele vai fazer essa execução para mim desse código, né? Então, a gente chama aqui que é um subalgoritmo aqui dentro do nosso programa, né? E aí, dentro desses dois camaradas aí, a gente tem a função, ou seja, o que seria essa função, né? A função, a gente pode passar parâmetros para ela ou não, ela vai executar aquele código, aquele programa, e ela acaba retornando um resultado daquele código, daquele programa, né? Então, quando a gente chama que é função, ela vai executar e vai retornar. E normalmente o que ela retorna, eu vou continuar usando essa informação no decorrer do meu programa lá. Então, a função, ela realiza dessa forma, né? Ela tem esse estilo aí. Então eu estou seguindo com o meu bloco de código no meu programa, ali naquele momento eu posso chamar a minha função para executar alguma operação que eu queira, essa função vai executar a informação e vai me trazer o resultado, e depois no meu programa ali eu continuo resolvendo ou continuo as próximas instruções com base naquele resultado que teve de retorno, né? Num exemplo ali, por exemplo, numa calculadora, a gente pode ter uma função que vai calcular uma soma. Então eu passo os números que eu quero somar, a função vai calcular aquela soma e ela vai me dar o retorno do valor daquela soma. Ah, professor, Marcel, mas lá dentro do meu programa eu posso fazer isso daí, eu tenho um bloco de código. Mas imagine que em determinadas situações dentro do teu programa você vai precisar utilizar esse código mais vezes, né? Então, para você não ficar reescrevendo toda vez esse código, você pode criar uma função para isso. Aí, sempre que você precisa utilizar, você chama a função. Uma outra coisa também é que se você precisar modificar as informações dessa função, desse código, você vai fazer lá na função. Depois, o restante do teu programa que utiliza essa função, ele já vai ter a informação já atualizada. Sendo que se você reescreve esse código toda vez, em cada parte do teu programa que ele está usando o código, você vai ter que fazer essa correção, essa alteração. Então, a função e procedimento vem para isso. E a função tem esse caso, dele obrigatoriamente ter um retorno do dado que você vai utilizar. E a gente viu lá no Portugal como seria a instrução, o processo, né? Aqui eu tenho um exemplo, conforme é o meu programa lá, tem declaradas variáveis aqui, faço a leitura das variáveis aí do N1 e do N2, e daí aqui eu tenho a opção do resultado igual a soma de N1 e N2. Então, soma nesse caso aqui é a chamada para uma função. Nesse momento aqui, nessa linha, o controle, o fluxo de informação do meu programa, ele vai passar aí aqui para a soma, que vai ser um bloco de código lá. Então, eu chamei soma, ele vai transferir o controle lá para aquela função. Lá dentro eu vou pegar as informações, né? Vou processar e vou retornar o controle, ou seja, logo depois do parênteses aqui, que ele executar esse comando todo do bloco da minha função, ele vai ter o retorno do controle, ele volta o controle aqui para a minha variável resultado, para essa linha aqui. E daí aqui nesse momento o resultado, seguindo com o código, ele vai informar o que resultou ali dessa função dessa soma, né? Que no caso seria somar esses dois números aí, o N1 e o N2. Então ele tem essa forma desse estilo de chamada, né? E como ficaria o bloco todo que a gente viu lá em Portugal, né? Aqui eu tenho meu programa principal, as declarações, ó,
feito a leitura dos números e aqui chamando o soma. Aí, chamando essa função, ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui para a parte da função soma, onde ela está declarada, recebendo os parâmetros aqui. Aqui eu chamei de N1 e N2. Esse número 1 e número 2 aqui são variáveis que vai existir só aqui dentro, mas eles vão receber os valores aqui de N1 e N2 conforme eu passei aqui, ó, separado por vírgula. Então, cada valor ali. E aí, o soma vai receber esses números, vai processar tudo que tem aqui. O que que ela vai fazer, ó? Ela criou uma variável chamada resultado, pegou essa variável e está recebendo o número 1 mais o número 2. E dela tem a informação do retorne resultado. Ou seja, eu tenho a minha declaração da função aqui, ó, que o tipo de retorno dela vai ser inteiro. Então, ela está recebendo parâmetros inteiros, ela vai fazer a soma e ela vai retornar um valor o quê? Inteiro, pelo fato do tipo de retorno aqui. Então, quando eu tenho uma função, eu vou processar, eu tenho que retornar sempre alguma coisa. Nesse caso aqui, eu estou retornando o resultado. E aí, fazendo essa estrutura, ele volta para cá, armazena essa informação em R e aqui está se escrevendo em R. Então, uma forma de como fazer a chamada para a gente relembrar em Portugal como é que ficou isso, né? Agora aqui a gente tem a função como ficaria lá dentro do C#, né? Aqui a gente vai ter o nosso programa rodando normal. Então aqui a declaração, ó, do N1, N2 e o R. Aqui a gente tem a leitura, né? Lembrando que o readline é um comando que ele traz a informação em string, em texto. Então a gente precisa converter para inteiro. É isso que a gente está fazendo aqui. Por que converter para inteiro? Porque N1 é do tipo inteiro. Então a gente tem que fazer essa conversão. Mesma coisa para o N2 aqui, ó. E aí a gente tem o processo aqui, ó, o R igual a soma, que é a minha função, né? Passando os valores. Aí ele vai entrar aqui no bloco da minha função, ó. Essa palavra static aqui, por enquanto a gente precisa ter. Mais para frente eu vou falar dela quando vocês estiverem mais inteirados do C#. Mas por enquanto, para escrever uma função, um procedimento, a gente vai ter essa palavrinha static, tá? Aqui a gente tem um int, que é o tipo de retorno, né? Lá no Portugal a gente tinha a palavra inteiro, que a gente tem abreviado. E aqui a gente tem o nome da função e os parâmetros, ó, número 1 e número 2. E aí fazendo o processo, ó, o resultado, que é uma variável resultado, declarando como inteiro, o resultado vai receber o número 1 mais o número 2 e vai fazer o return do resultado, né? Lá era retorno, lá no Portugal, aqui a gente tem o return, e retornando o resultado, porque o tipo de retorno é inteiro, o resultado aqui é do tipo inteiro, então a gente vai retornar ele. Nesse momento aqui que ele retorna, ele volta para essa linha aqui, armazena em R, e aqui eu tenho o comando de impressão, né, de escrita, que é o console write line, que vai escrever o valor, o conteúdo de R, né? Então vamos ver como é que fica essa estrutura desse código aqui, lá dentro do C# para a gente rodar no Visual Studio, tá? Vamos voltar aqui, vou voltar aqui no nosso programa. Agora o que a gente vai fazer? Como a gente precisa incluir uma função e um procedimento, aqui nesse projeto que a gente criou, notem que ele não tem aqueles estilos de início, né? Por exemplo, igual aqui no Portugal, ó, né? Quando eu vou criar um novo arquivo aqui, ele já traz esse processo aqui no início pra gente. E aqui dentro a gente começa a escrever o bloco do nosso código e depois dessa função início aqui a gente pode escrever as nossas funções e os nossos procedimentos, né? É assim que funciona dentro do Portugal, né? Aqui no Visual Studio, como a gente criou esse projeto aqui já nessas versões do .NET, na versão 7, ele não aparece aqui para mim aquela primeira estrutura de início. Então aqui eu não vou conseguir escrever uma função nesse projeto. Então a gente vai criar um projeto novo aqui para fazer isso, ó. Então eu vou vir aqui em arquivo, ó, vou fechar essa solução, que é para fechar esse projeto, que era o curso iniciante, né? Agora eu vou vir aqui para criar um novo, tá? Aqui ele vai ser do tipo aplicativo console, que é esse que a gente vai usar, ó. Ele já tem até os recentes aqui, é só clicar aqui, ou eu posso selecionar aqui, não tem problema. A gente vai vir em próximo. Aqui eu vou chamar de curso iniciante, vou chamar como 02, tá? A gente vai guardar lá na mesma pastinha, que já está padrão do nosso usuário. Vou vir aqui em próximo. E agora aqui, ó, olha só. Na hora de criar o projeto, como a gente já está usando essa versão do .NET 7, ele traz essa opção aqui, ó, não use instruções de nível superior. Então, se eu não deixar marcado,
ele vai mostrar o programa igual a gente tinha no outro projeto. E nesse caso não, a gente quer que apareça aquelas informações de início. Então eu vou marcar, daí agora vocês já vão ver a diferença do arquivo do programa. Ó. Vamos botar aqui para criar e olha só, agora em vez de ter só direto aqui o Hello World para a gente começar a executar, ele já criou toda aquela estrutura de início, ele já fica mostrando para mim. Tá? Então agora nesse momento aqui, dentro desse método main aqui, é onde a gente vai ter o nosso bloco principal do nosso programa. E agora depois disso daqui eu posso estar criando as minhas funções e os meus procedimentos. Como a gente tem aqui no Portugal, né? A gente tem o bloco do programa principal, o início aqui, ó, é o bloco principal e depois aqui a gente pode criar as nossas funções. Agora ocorre a mesma coisa aqui no C#, né? A gente tem a nossa função, o nosso método principal aqui chamado main, e aí a gente pode criar as outras funções. E é aqui que a gente vai começar a destrinchar aquele nosso código ali do exemplo da apresentação. Ó. Então eu vou copiar esse cara aqui, vou aproveitar ele aqui e vou adicionar ele aqui. Ó. Vou tirar até o Hello World, até vou deixar, ó. Beleza. Ó. Vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Então aqui faz parte do meu bloco principal, né? Estou declarando as variáveis, aqui eu estou fazendo a leitura para essas variáveis. Aqui daí eu já estou montando o resultado, chamando a função do soma. Aqui ele está dando erro, porque ele não reconhece o soma, a gente ainda não criou, né? E aqui embaixo ele vai estar escrevendo o valor do R. Então eu preciso criar essa minha função de soma aí, né? Então eu vou fazer o quê? Ó, vou vir aqui e agora eu vou copiar esse bloco de código aqui. E vou colá-lo aqui. Opa, colei errado. Opa, peraí. Oh, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Aí, vou copiar e vou colar. Ó, agora aqui eu já tenho uma minha função soma declarada, né? Declarei a função. Então, sempre que eu precisar somar dois números, basta eu chamar sempre essa função, que é o que ela vai fazer, ó, dentro desse bloco de código aqui. Vai receber os parâmetros ali, o número 1, o número 2. Aqui ela vai somar os números, vai armazenar aqui em resultado e ela vai fazer o retorno do resultado. Por que o retorno do resultado? Porque é uma variável inteira e aqui o tipo de retorno da minha função ele é inteiro. Por isso que agora esse cara aqui ele já reconheceu, ele vai pegar o valor de N1 e N2, vai passar para esses caras aqui, vai fazer a soma e vai armazenar em R. Depois eu posso escrever o R. Ó. Vou salvar até aqui agora e agora eu posso executar o meu programa. Ó. Vou clicar aqui para executar. Ele vai fazer essa execução, ó, imprimir o Hello World. E, vamos ver, só imprimir o Hello World. Ah, tá, eu preciso digitar agora os valores, né? Então ele está parado aqui, ó, nessa parte dessa linha aqui, para fazer a leitura e armazenar em N1 e N2. Então eu tenho que informar o primeiro número. Vou informar aqui 6. Agora eu vou informar o segundo número, 8. Ó, e daí ele já imprimiu o valor da soma, ó, 14. Ou seja, ele veio, leu o 6, ele veio, leu o 8, e aí ele veio aqui, informou o soma, passando os dois números, né? Ele entrou, mudou o fluxo da informação, ele saiu daqui e veio para cá. Aí aqui dentro ele pegou os dois valores que eu passei, o 6 e o 8, fez a somatória, armazenou e retornou o resultado. Retornou, ele volta aqui, armazena em R e escreve R. Então, o programa aqui executando da forma como a gente montou a nossa função de soma. Ó. Então, funcionando aí o nosso algoritmo. Só lembrando agora que a gente tem esse método main aqui e tem essa estrutura aqui, que é a padrão do programa, né? Que não tinha no nosso projeto anterior, porque agora nessa versão do .NET 7 ele suprime isso daqui, né? Ele não mostra isso daqui, você trabalha diretamente com o código ali dentro, tá? Mas nesse caso a gente pode colocar para ele não suprimir e ele está exibindo e a gente consegue modificar o código aí de acordo com a gente precisa, tá? Só esse detalhe aí. Beleza, seguindo aqui na nossa apresentação, além da função, a gente tem o procedimento, né? A chamada do procedimento ela é igual a de uma função. Só que qual é a diferença do procedimento e para a função? O procedimento ele não tem retorno. O controle é
transferido lá para a parte da execução do código, do procedimento, né? Como nesse caso, eu chamei o divide aqui, ele vai transferir o bloco de instruções lá, mas depois o retorno já vai ser logo na sequência de código que tiver. E o procedimento, eu não tenho um tipo de retorno específico, ele vai executar o código lá, ele faz o que tem para fazer e não me retorna nada. Só o fluxo da informação que vai voltar para o programa principal. Então é essa a diferença. A função, eu preciso ter um tipo de retorno. O procedimento, eu não preciso ter retorno. Eu executo o que tem lá e beleza, tá tranquilo. Como a gente viu em Portugal o procedimento, ó, então a gente tinha um programa lá principal, a declaração, ó, os leia e chamando aqui o divide. Note que eu não estou recebendo nada do divide aqui, né? Eu só estou chamando ele e ele vai executar para mim. E aí nesse ponto ele muda o fluxo e o fluxo vem para cá. E aqui também é o nome do procedimento. Ó. Note que tem o nome função, porém eu não tenho nenhum tipo de retorno, eu já venho logo com o nome do meu procedimento. Aí eu posso ter parâmetros também, nesse caso eu tenho. Ele vai fazer o que nesse procedimento? Ele vai dividir esses dois números que foram passados. Aqui ele está fazendo a divisão, está armazenando em resultado e está escrevendo o resultado aqui. Note que em vez de eu ter um return, eu já estou chamando a escrita aqui. Então ele vai executar o comando e já vai escrever por ele mesmo o resultado. E depois ele volta para o programa. Claro que aqui eu não tenho mais nada, ele vem para o fim do programa. Mas, ou seja, eu não tenho um tipo de retorno aqui para que eu armazene a informação do meu procedimento em algum lugar. Então ele só vai executar o comando. E como ficaria isso daí no C Sharp? Ó? No C Sharp a gente tem a instrução, tem a chamada do divide aqui, ele não está armazenando em nada, só está chamando. E aqui eu tenho a estrutura do meu procedimento. Ó. Tem a declaração, a palavra stat lá que eu falei para vocês. E olha só, no C Sharp, como eu não tenho um tipo de retorno, quando eu não quero ter um tipo de retorno, eu quero trabalhar com procedimento, eu uso a palavra void no lugar. Lá na função antes a gente tinha um inteiro, né? Pode ter lá o real, pode ter o float, pode ter um string. E nesse caso do procedimento, que eu não quero ter um tipo de retorno, eu uso a palavra void. No Portugal, eu não uso nada, né? Só uso função, não tenho o tipo e chamo o nome. Nesse caso aqui agora a gente usa o void para indicar que, olha, não tem o retorno. E aí ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar os dados de parâmetro ali dos números, vai fazer a operação de divisão e já vai fazer o comando de escrita aqui. Então eu não tenho um retorno, ele vai executar tudo que tem aqui dentro. Então agora vamos ver como é que fica esse procedimento dentro ali do Visual Studio do C Sharp, ó. Vou aproveitar aqui, vou copiar esse conteúdo aqui, né? Aliás, eu vou usar o mesmo, né? Eu já tenho o N1 e o N2 lá, né? A gente só vai chamar, vai mudar a informação aqui, ó, pro divide. Então eu vou copiar aqui essa função. A gente vai usar o mesmo arquivo ali, ó. Eu tenho a opção de soma, agora aqui eu vou colar aqui embaixo, ó, o divide. Então eu tenho aqui agora o procedimento divide. Como é que eu sei que é procedimento? Porque tem o void. Quando eu sei que tem função, eu tenho um tipo de retorno sempre. Então o divide aqui é o meu procedimento que vai executar, ó. Agora eu vou fazer o que aqui, ó? Depois de imprimir R aqui, eu vou fazer o nosso amigo aqui, ó, divide, receber aqui, ele até já está me sugerindo, eu vou aproveitar, ó, receber o N1 e o N2. Então eu vou fazer a leitura do N1 e do N2, e ele vai fazer até uma soma, ele vai escrever o resultado, e aqui embaixo depois ele vai pegar esses mesmos valores de N1 e N2 e vai chamar a opção do divide aqui para escrever também a informação, tá? Eu vou aproveitar aqui também, ó, vou copiar esse console write line e vou imprimir uma informação aqui, ó, divisão daí, tá? Pra gente saber que depois disso daqui vai ocorrer a divisão, né? E eu vou aproveitar aqui, dar um Ctrl C, ó, vou escrever aqui antes, aqui, que é a soma, ó. Só um texto para a gente conseguir diferenciar os valores que vão ser escritos. Então, ele vai efetuar a soma, vai imprimir todos esses dados, depois ele imprime aqui a informação que é divisão, e daí ele vai chamar o procedimento divide, no divide já vai fazer a operação e já vai imprimir também o resultado, ó. Então agora a gente tem essa diferença desse procedimento. Vou salvar aqui e agora a gente vai executar e vamos ver como é que vai ficar. Beleza, tem o hello world, vou informar aqui, ó, vou informar aqui um 10 e vou informar aqui um 5, por exemplo, ó. Olha só,
ele escreveu o soma, que eu mandei escrever aqui, e já escreveu o resultado de R, que foi 10 mais 5, ó, ele processou no soma, armazenou em R e escreveu. Depois escreveu divisão, que é o texto que eu mandei escrever, e daí ele já escreveu o resultado da divisão, que é 2, né? Ou seja, o divide, ele fez aqui, ó, o cálculo da divisão e ele mesmo já fez a escrita do resultado. Então é o estilo de usar aqui dentro do C Sharp, deixa eu até fechar ele aqui agora, é o exemplo de usar aqui no C Sharp a estrutura de como eu uso a função e como eu uso o procedimento, né? Então tem esses estilos aqui. Por enquanto vocês vão trabalhar utilizando aí com as palavrinhas de static, tá? E depois mais para frente eu vou explicar melhor o que significa isso daí. Vocês vão entender melhor toda essa parte, tá bom? Então por agora é isso, só para vocês entenderem que tem que ter essa palavrinha static aí para a gente utilizar dentro do nosso programa aqui. Beleza, vamos seguir aqui com a nossa apresentação. Fizemos, então, vimos o procedimento e a função. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem um programa para simular a calculadora com as operações de adição, subtração, divisão e multiplicação. Vocês devem criar aí funções para realizar as operações e criar um procedimento para receber o resultado e escrevê-lo. O programa deve fazer a leitura dos valores e também da operação a ser realizada. Então, vocês vão utilizar tanto função quanto procedimento para conseguir concluir essa atividade aí. Essa atividade a gente já chegou a fazer em Portugal, né? Se a gente for lá olhar, ó, a gente tem a atividade que tem a escrita toda em Portugal, que faz a leitura, verifica aqui a operação, né? E chama a função específica da operação e depois tem o escreva, né? Daí você o imprime aqui, aliás, que é o procedimento que vai imprimir o resultado. Então a gente já tem um estilo aqui, ó, do que a gente vai utilizar. Então vocês podem se basear aí no Portugal para fazer essa atividade ali dentro do Visual Studio. Uma coisa que eu vou falar para vocês fazerem não precisa usar esse curso Iniciante 2 aqui. Vocês podem criar um outro projeto para fazer essa atividade, que eu acho que até é mais interessante, tá? Então vocês vão aqui, ó, vão vir em arquivo, fechar a solução, vão vir aqui, ó, em criar um novo projeto, vocês vão selecionar que é o aplicativo Console, né? Aqui vocês vão dar um nome, ó, eu vou chamar aqui, ó, módulo 2, aula 7, atividade 01. Tá? Vou chamar o nome do projeto desse estilo, ó. Vou vir aqui em próximo e aqui eu vou deixar marcado. Não use instruções de nível superior, que é justamente para aparecer aquele método main e tudo lá, ó. Vou mandar criar, beleza. Agora, a partir daqui, vocês montem o código de vocês de acordo com o que está pedindo na atividade, tá? E aí, pausem o vídeo agora, comecem a embutir o código de vocês, realizem essa atividade. E daí depois vocês podem voltar aqui no vídeo para verificar a resolução da atividade, tá bom? Então faço isso, ok? Beleza? Agora que vocês já realizaram aí o código de vocês, a gente vai realizar então a correção dessa atividade, né? Que segundo a atividade aqui a gente precisa criar um programa simular a calculadora para ter funções aí com as operações da calculadora, adição, subtração, divisão e multiplicação, e temos que criar um procedimento aqui para escrever o resultado, né? E a gente tem que fazer tanto a leitura dos valores quanto a leitura da operação para ser realizada, né? Eu vou aproveitar aqui, ó, do meu Portugal Studio, já vou começar a copiar aqui o item, ó, e depois a gente pode ajustar. Eu vou copiar tudo que tem do início aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. Beleza, vou vir aqui, vou tirar esse Hello World, não vou querer ele mais, e vou colar. E agora aqui eu vou começar a arrumar a minha informação. A gente viu que o real a gente pode trabalhar com um float aqui dentro do C Sharp, né? O real é um número que ele pode receber um número flutuante, ou seja, um número quebrado, separado por vírgula, né? E o real dentro aqui do C Sharp, a gente pode trabalhar com o float ou pode trabalhar também com o double. Eu vou até trabalhar aqui com o double, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, declarei o N1, N2 e o R como double, né? Agora aqui eu preciso ter
uma informação de caractere aqui para operação. Eu vou aproveitar e vou usar como string mesmo, tá? Ou podemos usar com char. Aí a gente vai precisar converter também a leitura, né? Tá, vamos usar como char aqui. Qual é a diferença do char e do string aqui nesse caso que a gente viu até lá na parte de variáveis? O char ele recebe só um caractere, só uma informação. O string eu posso receber uma cadeia de informações, então eu posso escrever um texto inteiro, né? O char é só uma palavra. Então é isso que a gente vai fazer aqui, mas daí a gente faz a conversão, não tem problema. Ó. Vou usar aqui o char para operação. Aí eu não vou precisar ter esse cara. Aqui eu vou precisar fazer a leitura para N1, N2 e para a operação. Então eu já vou fazer aqui, ó, o N1 vai receber o nosso amigo aqui, o int, porque a gente vai ter que converter, né? O parse. A gente vai precisar converter esse cara aqui. Não é args, que vai ser o que? Ó, o console.read. Opa, console.readline. Eu sei que esse cara aqui me retorna uma informação em string, ó, o readline. Então eu estou usando o int aqui, ó, ponto .parse, que eu vou converter um valor que eu recebo por parâmetro string e vou converter para inteiro. Para inteiro não, desculpa, aqui tem que ser o double, porque o double é o que a gente está usando aqui para o N1, N2 e o R, tá? Então eu posso receber um número quebrado. Então esse double vai fazer essa conversão aí para a gente. E aqui eu vou precisar para o N2 também, ó. Vou copiar aqui também, que é a mesma coisa que eu vou usar. Beleza, já posso apagar isso daqui que eu fiz a leitura de N1 N2 e agora eu vou fazer a leitura da operação, ó. Então eu vou chamar aqui operação e aí também eu tenho, ó, char.parse, tenho a mesma instrução e ele está me sugerindo o console readline. Eu vou dar um tab aqui e ele já vai preencher para mim. Então depois eu vou fazer a leitura da operação, ó. Beleza, esse cara aqui agora eu não preciso mais. Agora eu tenho os blocos de C aqui com as opções de imprime e tudo mais, né? Agora aqui eu tenho, em vez do C aqui, ó, a gente usa o if, né? Aqui ele já está verificando a variável operação igual ao mais com aspas simples. Um valor char aqui, a diferença para ele para o string é que no char a gente usa entre aspas simples e no string a gente usa aspas duplas, tá? Então nesse caso a gente quer comparar isso aqui. Aqui ele vai continuar no mesmo estilo, porém a gente ainda não tem soma, né? Aqui é else if, que é em inglês aqui, ele já vai ter operação. Aqui também vai um ponto e vírgula. Esse cara aqui eu vou só ajustar ele para cá. Aqui também, ó, else if. Aqui eu tenho um ponto. Aqui eu vou dar um shift tab para ele alinhar melhor aqui. Mesma coisa, ó, vou alterar aqui também com o if. Aqui também vai um ponto e vírgula. E esse cara aqui eu vou dar um shift tab para ele vir para cá. E aqui o else, né, que é o senão. Vou dar um shift tab para ele vir para cá. E aqui a gente tem um ponto e vírgula. E aqui a gente tem um ponto e vírgula, ó. Aqui tem uma, deixa eu ver, aqui tem uma chave a mais, ó. Aqui eu tô com uma chave a mais, não tem isso aqui não. Essa chave aqui é do nosso amigo... Ah, não, eu preciso ter a chave. Imprime R, é a chave, eu preciso ter. Imprime R é porque a gente não tem ainda o imprime R, ó. Essa chave aqui é do meu bloco main, essa chave aqui é o da classe do meu programa. Isso daqui é do namespace dele. Depois eu vou explicar isso tudo para vocês mais para frente, tá? E aqui a gente tem o bloco do nosso código, ó, desde lá de cima até aqui embaixo. Porém, o que ele está dando erro? Porque ele não está reconhecendo soma, nem a subtração, nem o divide, nem a multiplicação, né? Aqui não eu escrevo, né? O console.writeLine, agora sim. E não reconhece o imprime, né? Por que ele não reconhece o imprime? E esses caras, porque a gente não declarou eles, a gente precisa declarar. Então vamos lá, eu vou aproveitar aqui do Portugal, aqui eu já tenho a minha primeira função, né? Que eu vou copiar aqui e vou colar lá para a gente converter para o C#. A função ela tem que ser declarada fora do método main aqui, ó.
fora do main. Então eu vou dar um enter aqui, ó, que é a chave. Essa daqui é a chave que é do bloco main ali, né? Então depois dela é que eu vou colocar. Então eu vou colar aqui, agora eu tenho a função. Aqui eu tenho a palavra static, conforme a gente viu. Aqui não é real, a gente está usando o double, né? Aqui não é real também, é double. Aqui também é double. Aqui também é double. Vamos dar um enter aqui, double, né? Aqui a gente precisa ter um ponto e vírgula. Eu vou pressionar Tab aqui, ó, para identar melhor esse código. A chave aqui, o Shift Tab para ficar direitinho. Aqui eu vou ter a parte da resolução e aqui não é return resultado, ó, é return, ó. Agora aqui o soma a gente já tem a nossa função prontinha, ó. Se a gente olhar agora aqui para cima, ó, lá o soma já não tem mais erro, porque ele já reconheceu. Se a operação for mais, ele vai executar a soma, né? Agora eu preciso o quê? Fazer para o subtração, ó. Então eu tenho o mesmo estilo, que é do real, praticamente é a mesma forma. Então eu vou aproveitar e vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui, vou colar. Aqui não é soma, é subtração. E em vez do mais, aqui é o menos, ó. E aí o que acontece? Lá em cima o subtração ele já reconhece. Aí a gente vai precisar fazer o que? Ó, o divide, né? Então eu vou aproveitar e vou copiar aqui também. Ele vai ter a mesma estrutura, né? Então, em vez de subtração é divide, e aqui em vez do menos a gente vai utilizar o dividir, ó. O divide, a barra. Aí aqui ele já reconheceu também o divide. Agora a gente tem a multiplicação. Então, eu vou copiar aqui também, vou colar aqui e vai ser multiplicacão, né? Sem acentuação, ó. Em vez da barra de dividir, é o asterisco que é de multiplicar, ó. E aí agora lá no nosso bloco lá em cima, o multiplicação também já reconheceu aqui. Agora o que falta a gente fazer, ó? Falta fazer o imprime, né? E o imprime eu tenho também no Portugal aqui, ó. Então eu vou aproveitar e vou copiar ele e vou colar lá. Tem aqui, ó, depois de multiplicação, a gente vai ter o imprime. Agora aqui vai ser static. Como eu não vou ter retorno, eu tenho que colocar a palavrinha void, né? Aqui é um double que eu vou ter que receber, né? No lugar do real, que é o valor do resultado. Opa, aqui é void. Estava escrevendo errado. Aqui vai ter um ponto e vírgula. E aqui eu não preciso barra N, porque a gente vai usar o console write line, né? Então ele já tem a opção aqui de pular de linha, né? Então vai ser o write line, daí vai ser o resultado e ele vai concatenar aqui junto o valor desse parâmetro resultado junto com a palavra resultado e os dois pontos para mostrar que ele vai fazer o que? Ó, ele vai pegar o resultado lá do R. Então o valor que tiver em R vai vir aqui para o resultado e ele será impresso aqui. Deixa eu só ajustar essa chave aqui que estava fora. Ó, e aí tá pronto aqui o nosso algoritmo. Agora é a gente testar para ver se ele está funcionando, né? Então ele já está fazendo a leitura, inclusive da operação, conforme pede. Está verificando aí, conforme for a operação, ele chama a função. Então a gente tem uma função para cada operação. E também tem um procedimento imprime aí que é para imprimir o resultado, que está aqui embaixo. Beleza, então vamos salvar e vamos rodar agora o nosso programa aí. Vamos ver se ele vai estar funcionando. Vamos lá. Lá no Portugal ele funcionou, né? Vamos ver aqui. Ó, já está executando, ele está esperando o quê? Ó, que eu faça a leitura para o N1. Então eu vou digitar aqui 10. Está esperando que eu digite a informação para o N2. Eu vou colocar aqui, ó, 5. E agora a operação, ó. Vou colocar o mais, dar um Enter. Ó, o resultado igual a 15, né? Vou botar para rodar de volta, vamos testar as outras operações aí, ó. Tô aqui agora, ó, vou colocar os mesmos valores, ó, 10, 5 e agora eu vou colocar menos, ó. Tá ali, resultado é 5, tá funcionando. Vamos botar aqui para rodar. Beleza, ó. Vou colocar 10, vou colocar o 5, agora eu vou colocar o divide, ó. Tá lá, o resultado é 2, beleza. Vamos rodar de novo.
10, 5, vamos colocar vezes, ó. O resultado é 50. Agora eu vou colocar uma operação que não existe, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai ser o 10, vai ser o 5, eu vou colocar aqui um T. Ó, operação inválida, resultado é 0. Tá? Então, está funcionando aí o nosso algoritmo. A gente conseguiu fazer as leituras, verificou as operações, criamos as funções, criamos aqui inclusive o procedimento, né? E aí está funcionando agora a resolução dessa atividade. Certo? Beleza, então, gente, a gente vai ficando por aqui nessa aula e até uma próxima aula.